Olá, queridos! Estamos aqui para mais um cast Casa dos Filhos e agradecendo você que está aí conectado com a gente através do YouTube, as nossas redes sociais aqui da Casa dos Filhos. E quero já lembrar você que quer estar mais próximo de nós, aí com um patrocínio, com a sua empresa aparecendo aqui embaixo, a logomarca da sua empresa, nós estamos convidando amigos patrocinadores para participar com a gente do cast Casa dos Filhos, e assim nós vamos estar divulgando a sua marca aqui também para as pessoas que sempre estão conectadas com a gente. Então entre em contato aí através das redes sociais da Casa dos Filhos para que você esteja aí com a sua marca também sendo divulgada. Hoje, um programa muito especial. Eu estou aqui com um amigo querido, Pastor Charles, que veio diretamente de Brusque para fazer essa gravação conosco, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, e ele tem conhecimento de causa, né, sobre esse assunto, já esteve pisando lá nesse lugar um pouquinho, e eu quero agradecer você que está conectado com a gente. Manda para os amigos, manda para a família esse bate-papo nosso, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Pastor Charles, meu amigo, obrigado pela sua presença, feliz por ter você aqui. Eu sempre falo que no reino de Deus, né? O reino de Deus tem muitas pessoas, mas alianças, né? Esse vínculo de coração nós temos muitas vezes com poucos. E você é um amigo de casa, um amigo íntimo, padrinho da minha filha, né? Da Heleninha, da nossa Helena. E hoje eu estou feliz porque nós estamos aqui para a gravação do cast da Casa dos Filhos. Quero que você se apresente. Fala um pouquinho de você. Você é casado, não é casado? Você é pastor, mas tem igreja? Como é que é o Charles? Fala um pouco do pastor Charles pra gente aí. Amém. Pastor Murilo, é uma honra, né? Ouvintes, é uma honra estar aí conversando com você, falando um pouco, né, desse assunto que vai ser tão maravilhoso e explicar um pouquinho mais aí, então, quem é o Charles, né? Quem é o pastor Charles? Nós temos, né, somos muito amados aqui em Jaraguá e realmente pela essa aliança que a gente tem, de estarmos juntos. E realmente nós temos uma igreja em Brusque, né, chamada Tempo de Mesa, né? Então quando se junta a casa com a mesa, só dá coisa boa. Dá coisa boa. Só dá coisa boa, então a gente está aí, né? A gente pastoreia lá hoje, sou casado, tenho a minha esposa, se chama pastora Tere, né? Temos uma filha e estamos aí para o reino, né? E trazendo aí novidades aí para o pessoal, sempre que pode a gente trabalha para o reino, né? Então o que a gente pode estar fazendo para ajudar os irmãos, a gente sempre está junto, né? E é uma honra, novamente, dizer para você, de estar aqui, poder fazer esse cast na Casa dos Filhos, né? Então assim, isso para nós é uma honra demais ser convidado para poder estar aqui com vocês hoje. Que bom, meu amigo, que bom. Pastor Charles, eu costumo falar assim, né? Eu vejo isso, eu senti através da tua amizade, do teu vínculo. Nós, quando vamos para a Bíblia, não há como a gente não ir com a mente, com o coração, com o espírito para Israel, né? A conexão, ela é profunda, não tem como você fugir disso, né? O cristianismo e Israel é uma junção, né? Não tem como. Agora, você ir com o coração, com a mente, né? Você trazer a memória, você trazer assim uma leitura mental, né? Quando você lê as passagens bíblicas, você tenta trazer na mente, meu Deus, a questão geográfica, como é que foi? Você começa a imaginar as cidades, né? A gente vê vemos vídeos no YouTube sobre Israel, né? É muito bom, é muito gostoso. Só que eu falo para você hoje aqui no nosso cast da casa, que quando nós nos conhecemos, você já tinha ido para Israel até algumas vezes. E aquilo que eu tinha na minha mente, aquilo que eu tinha no meu coração, ouvir da boca de alguém como é Israel, como é estar lá, como é as experiências, me impulsionou ainda mais. Sim. Então uma coisa é você ouvir, ver na televisão, né? Você vê uma reportagem. Outra coisa é você conversar com quem já pisou lá. Então, isso foi muito marcante para mim, me levou a ter uma proximidade maior. Eu comecei, inclusive, a estudar um pouco mais sobre Israel, né? Eu glorifico a Deus por essa amizade, porque espiritualmente a gente acaba também... As conexões, elas fazem isso, né? Sim. Deus não vai te aproximar de pessoas dele para que você não cresça um pouco mais. Eu creio que isso é uma troca, né?
E você já foi para Israel algumas vezes. Quantas vezes você foi para Israel, pastor Charles? Pastor Murilo, eu fui 3 vezes para Israel. A primeira vez foi logo que eu me converti. Então eu tenho uma experiência muito bacana com isso, porque eu nem sabia o que era a Bíblia, nem sabia o que era Israel. Mas o dia que na igreja que eu estava congregando na época, quando anunciou que ia ter essa viagem para Israel, eu queimei por dentro. Então, assim, foi um fogo assim do espírito mesmo, e eu entendi que eu tinha que ir para Israel sem saber o que era Israel, sem saber o porquê que eu tinha que ir, mas eu tinha que ir. Eu deveria estar ali mais ou menos 4 meses convertido. Então, não conhecia, não tinha nem Bíblia ainda. Então, essa experiência para mim foi muito marcante. Então, surgiu essa oportunidade e a viagem era para o ano seguinte. Então, isso era 2014 e a viagem era em 2015. Então, esse tempo eu tive para aprendendo a caminhar com Jesus. E eu sempre digo isso, como você falou agora. É diferente quando você vê um vídeo e você pisar. Entende? Então, assim, hoje eu leio a Bíblia, eu não leio ela imaginando. Eu leio ela vivendo. Exato. Porque eu sei a geografia, eu sei exatamente qual que é a distância do Monte das Oliveiras, eu sei onde é que é a casa de Caifás, eu sei onde é que fica o Muro das Lamentações, eu sei onde é que é o templo. Então, eu sei onde é que fica e isso enche teus olhos quando você lê a Bíblia. Eu digo que quando você tem essa experiência de pisar em Israel, a Bíblia ela se transforma uma coisa mais real na sua vida ainda. Então não é uma história, mas agora você vive aquela história junto com Jesus. E aí isso muda tudo, né? Uau, uau. Essa primeira viagem, a segunda e tivemos a terceira. Já está programado aí uma quarta aí da sua? Já tá. Inclusive eu já estou no pacote junto. Já está no pacote junto. Eu e a minha esposa já estamos juntos nisso aí. E nós vamos para Israel ainda em 2022. Dessas 3 viagens, eu sei que cada uma deve ter tido uma importância, cada uma teve um significado, mas a primeira ida foi a que mais marcou ou não? Quando você chegou assim? Ou... Todas as 3 idas foram marcantes, porque quando você pisa lá, é sempre uma nova experiência. É que nem a Bíblia, ela se renova. Então, cada vez que você vai para Israel, como eles estão escavando sempre há algo novo para você ver. Coisas novas lá. E por mais que você vá e fique 10 dias, 7 dias, 20 dias, você não consegue ver tudo. Então, Israel não é uma viagem, Israel é uma experiência. Uau. Então, toda vez que você vai para Israel, é uma nova experiência. Você vai em lugares que você ainda não foi, você vai visitar, às vezes, os mesmos lugares, mas vai ter uma compreensão diferente. E cada uma dessas viagens que a gente fez foi diferente uma da outra, totalmente diferente. Então, a primeira a gente foi de caravana, a segunda foi uma experiência com Deus, que Deus pediu para a gente voltar a Israel, eu e minha esposa. Então nós não falamos inglês, na época não falava hebraico, na época não entendia nada. Eu só tinha uma palavra de Deus e não tinha dinheiro também. Mas a gente tinha convicção de Israel e as chuvas e bênçãos de Israel sobre nós. Então a gente teve uma experiência fortíssima em Israel. Então assim, dizer para você qual que foi das 3 viagens que mais me marcou, eu não tenho como fazer essa comparação, porque todas elas foram importantes. E eu acredito que a 4ª vai ser, a 5ª vai ser, a 6ª vai ser, e se Deus assim permitir, todos os anos que a gente for vai ser. Legal. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Pastor Charles, assim, ó. Uma pessoa que está conectada com a gente, nos vendo nesse momento. Lugares... Cheguei em Israel. Não tem como eu passar em Israel uma semana, 10 dias, né, sem visitar determinados lugares. Quais lugares? Vamos colocar 3 lugares. 3 lugares que eu preciso ir em Israel. Não tem como não ir. Que você apontaria assim, pelas experiências que você teve. Qual que não pode deixar passar? Entendi. Eu vou falar para você 4. 4, legal. 4 lugares. Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, quer dizer, toda Israel ela tem que ser visitada. Israel é do tamanho de Santa Catarina. Então, não é um país grande. Tão assim que você não consegue visitar todos os lados. Então, assim, lógico que o foco é Jerusalém. Não tem como você ir para Israel e não ficar em Jerusalém. Então, o foco é Jerusalém. Mas não tem como você não ir para Galileia. Não tem como você não passar em Nazaré. Não tem como você não ir para o Mar Morto. Então, esses 3 lugares, Galileia,
Que daí você vai pegar Cafarnaum, você vai pegar, né, o QG do Senhor Jesus lá, que ficou, então, a casa da sogra de Pedro, e aí depois você pega Jerusalém, onde tudo aconteceu, e você pega o Mar Morto, onde iniciou. Então não tem como não visitar esses três. Mas você visitando esses três, você está visitando todo Israel. Olha. Porque você está do norte ao sul, leste e oeste. Porque Jerusalém vai ficar no centro, Galiléia vai ficar mais em cima. E o Mar Morto vai ficar embaixo. Então, automaticamente, você tem o início do ministério do Senhor Jesus, que começou no deserto. Aí você vai para Galiléia, que é o outro extremo, onde foi o QG dele. E depois você vai para Jerusalém, onde que fica realmente concentrado tudo que a gente sabe da Bíblia, a nossa redenção através do sangue dele, que aconteceu em Israel, em Jerusalém. O que te chamou mais atenção na cultura judaica, quando você viu lá com os teus olhos, assim, bateu os olhos assim, pô, nossa, os caras, olha a vida deles, olha como eles vivem, né? A gente sabe que o sistema judaico, ele é muito regrado, né? Muito dentro da lei. O que te chamou a atenção? A questão judaica, está lá e você vê o dia a dia deles, assim. Isso, assim, ó, na primeira viagem, a gente, como foi de caravana, então você vai visitar mais os pontos turísticos. Na segunda, eu tive a oportunidade de ficar mais em Jerusalém. Então eu ia todo dia no Muro das Lamentações, eu ia todo dia, eu andava todo dia, eu ia no mercado em Jerusalém, eu ia na padaria de Jerusalém. Então assim, eu tive ali um contato maior com a cultura deles, né? O que me chama a atenção deles são duas coisas. O amor que eles têm a Hashem, a Deus. O amor que eles têm, o respeito que eles têm é fundamental. A segunda coisa é a cultura familiar, a cultura da mesa. De passar de pai para filho. Então eu visitei uma sinagoga. Eu entrei dentro de uma sinagoga onde eles estudam, onde eles aprendem, onde eles e é tutor com discípulo. É como nós dois aqui agora. Você fala e eu vou debater com você. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Uma cultura de mesa. E ali vem a sabedoria. Então eles estudam muito. A família, você vê assim, ó, as crianças, porque a cultura deles, então, quando a gente pega judeu ortodoxo, você vai ver assim, ó, você não vai ver um judeu ortodoxo com um filho. Você vai ver uma escadinha, 5, 6 filhos. Então você vê eles indo, os próprios judeus visitando o que nós visitamos. Então a gente vai pegar ali, quando a gente vai no Mar da Galileia, você vai ver que tem famílias que vão levar os filhos para contar a história daquele lugar. Quando você vai no Mar Morto, você vai ver famílias levando os filhos como um passeio de final de semana para ensinar eles a cultura, ensinar a história. O que aconteceu naquele lugar? Por que Davi se escondeu naquele lugar? Por que aqui em Curã era onde João Batista estava? Então, assim, esses lugares, eles vão levando os filhos. Então, todo lugar que você vai encontrar uma família dessa. E, assim, a adoração deles quando eles vão para o Shabat, um exemplo, quando eles vão para o Muro das Lamentações, você vai ver assim, ó, você não vê uma criança reclamando. Ela tem prazer em fazer isso. Então, o prazer que é ensinado numa criança desde pequena a adorar a Deus, isso não tem preço. Quando você fala, pastor Charles, assim, o pai levando os filhos no lugar e ensinando no lugar, eu acho que isso aí é uma baita de uma ferramenta, né? Uma ferramenta fantástica, né? Como Israel não é uma viagem, mas é uma experiência. É uma experiência. Eles podem ter uma experiência lá diária, né? Então, eles podem ter uma experiência. Eu vi, tem pastores, homens de Deus que moraram períodos em Israel, fizeram questão de morar lá, e eu vejo esses homens hoje, né? Nossos aqui, brasileiros, e eles falando que realmente assim foi um divisor de águas. Sim. Esse tempo de moradia, esse tempo lá, porque realmente daí você tem uma experiência diária, uma experiência de vida diária lá, né? Então essa mesa, essa questão da família, e acredito nós que pastoreamos igreja, é o que mais nós tentamos trazer com evidência para a igreja, né? Se tem uma coisa que o judaísmo ele nos ensina muito, né? O cristianismo tem que nos ensinar, o cristianismo tem que absorver essa cultura da mesa. Sim. Né? Tempo de mesa, como é o nome da igreja lá em Brusque, precisa ter tempo de mesa, esse tempo de mesa precisa ter tempo de mesa em casa, né? Exato. Tempo na casa, né? Tempo em na casa, em família. E eles realmente fazem isso com muita autoridade, com muita eficácia. As maiores dificuldades hoje que a gente encontra muitas vezes na igreja, essa transferência
do pai para um filho, de uma sabedoria da palavra, de uma sabedoria de Deus, os caminhos que deve andar, né? Para que no envelhecer não se desvie. Mas é porque o próprio pai não tem nada para passar. Porque não tem essa cultura de adoração. Nós estávamos falando sobre as ofertas dos que foram levadas a Jesus pelos magos, né? A mirra, o incenso, enfim, o ouro. Então essa cultura da adoração do incenso, essa cultura do ensino, do pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Aí se o pai não tem uma adoração constante, não tem um ensino da palavra, não vai transferir isso para o filho, né? Então isso te chamou a atenção lá? Isso me chama muita atenção lá. Me chamou a atenção também na sinagoga, em que você vai ver, na sinagoga eles têm um lugarzinho lá de oferta, de dízimo, só que é no lado de fora da sinagoga. Não é lá dentro, lá de fora. É como uma caixinha de correio. Então a pessoa passa ali e deixa a sua oferta. A pessoa, ela não precisa entrar, porque eles entendem que a oferta vem antes de qualquer culto. A oferta vem antes. Quando a gente pega Gênesis 4, vai dizer isso, né? Que primeiro aconteceu a oferta de Caim e Abel, depois veio o culto com Enos. Enos, eu acho que é isso. Acho que a gente depois olha ali certinho o texto. Então, assim, aí você vai ver que no capítulo 4, no início, primeiro a oferta, mas a adoração a Deus vai acontecer só no final. Então, eles não dependem de uma igreja, eles não dependem de um pastor para ofertar. Eles têm um princípio dentro deles. Eles não têm o momento da oferta, né? Não tem. Todo momento é ofertado. A oferta é a preparação para o culto, é o início, é a base, né? É tudo para eles, né? Então, essa é uma grande diferença, né? Que a gente vê lá na cultura deles, né? Então, aquela mentalidade deles assim, eu vou ao encontro do meu Senhor, eu vou à casa do meu Senhor, vou na sinagoga, o que eu vou oferecer ao meu Deus? Então eles têm uma mentalidade, essa mentalidade de entrega mesmo, liberalidade. O que eu vou oferecer ao meu Deus hoje? Né? E nós viemos de uma cultura ocidental que eu vejo aquele declínio, né, da igreja como igreja, né? Ela começa em Jerusalém, em Atos, como uma igreja muito avivada no derramar do Espírito, onde em Atos vai nos dizer que não havia diferença entre as pessoas, porque todos partilhavam, todos tinham comunhão, então era trazido aos pés dos apóstolos, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós temos essa igreja avivada, onde não havia essa diferença, essa briga por cargo, mas sim uma vida igualitária no Senhor. A igreja vai para a Grécia primeiro, ela se torna uma filosofia. Sai da Grécia, ela vai para Itália. Na Itália, em Roma, ela vai para Roma. Em Roma ela se torna uma religião, né? Aí ela se torna essa religião em Roma, e de Roma ela começa a descer aqui para nós, né? Pro Ocidente, para América do Sul, para América Latina, que a gente vê que a igreja ela acaba se tornando um negócio, né? Uma igreja que fica usurpando, muitas vezes ela está preocupada em tirar das pessoas do que dá. Sim. E aí as pessoas vêm com essa mentalidade bloqueada, elas só veem a igreja sugar, elas só veem a igreja tirar, né? Então você doutrinar essas pessoas, quebrar essa mentalidade, que é um trabalho árduo nosso, né? Porque elas não têm ideia, mas o nível da entrega da oferta, o nível da entrega da semeadura também vai ser o nível da colheita. Exato. Né? Então, isso foi tirado. A história da igreja por si só... Foi nos roubado, né? Foi roubado isso de nós. Da gente, né? Então, a gente trabalha para desconstruir e reconstruir da maneira correta, né, Pastor Charles? Para você ter uma ideia, para a gente contar mais experiências e finalizar... Eu até estou falando sobre isso aqui para vocês, né? A gente saiu um pouquinho do assunto aqui sobre Israel, mas que é importante. Aqui é o Espírito que conduz. O Pastor Charles, ele é um dos únicos homens que eu trago para dentro da casa dos filhos para falar sobre finanças. Tanto que hoje aqui ele ministra uma aula do curso Elas na Origem sobre finanças. Então ele tem muita autoridade e conhecimento bíblico para falar sobre isso. Pode continuar, pastor. E é engraçado porque na cultura judaica todas as ofertas eram dirigidas ao templo. A sinagoga, ela significa casa de estudo. A sinagoga ela veio depois da destruição do templo.
Então, ela não é uma casa de culto. Eu vou na sinagoga para aprender, vou para a sinagoga ter um culto no Shabat, mas ela não é uma igreja como nós conhecemos aqui. Sim. Só que essas ofertas ficar pelo lado de fora nos chamam a atenção justamente pela primeira igreja primitiva. Simplesmente a pessoa doa, não porque ela foi num culto, ela doa porque sabe que vai ser distribuído para toda a comunidade. Uau. Então, é o papel daquele responsável pela sinagoga em saber, e eles entendem, a cultura deles entende que existe um valor fixo para ter aquela sinagoga. Então, eles não se preocupam em ter um culto para ofertar. Tipo, o que eu vou receber se eu ofertar? Não, eu oferto porque vai ser distribuído. Porque vai ser distribuído. Um coração generoso. É um coração generoso. Nossa, aí vem multiplicação. Não tem como. Não tem dúvida disso. Não tem como. Alimentação em Israel. Quando você chegou lá, para comer, né? Eu creio que a nossa culinária é bem diferente da deles, né? Nossa culinária é diferente, bem diferente. Né? Igual do Brasil não tem, né? A culinária brasileira não tem boa igual. Demais, né? Agora, assim, lá eu vou dizer pra você, eu particularmente, pastor Charles, eu não gosto de pimenta, eu não gosto de comida muito temperada, então, assim, eu passo um pouco de dificuldade para comer em Israel. Porque eles gostam de bastante tempero, bastante cominho, bastante pimenta. Então, quando você vai já mais para essas regiões, você já vai ver isso. Mas, assim, tem gente, como eu digo assim, tem um estômago de avestruz que come de tudo. Então, assim, eles se fartam, porque realmente quando você vai, você pega os hotéis, eles têm uma variedade muito grande de comida típicas. Então você aproveita bastante, né? Você gosta. Só que tem umas coisas assim, eu olho muito pela cara do elemento para comer. Então eu acabo não ingerindo qualquer coisa, porque eu quero aproveitar o máximo que eu posso, eu não quero passar, vamos botar a viagem com dor de barriga. Então eu aproveito bastante e eu cuido muito com a minha alimentação lá. Né? Eu como o menos possível e o menos temperado possível já para... Eu sei que o meu estômago é fraco, então para mim não ter esse problema durante a viagem, passar mal. Mas assim, é extraordinária a cultura. Quando você vai andar por Jerusalém, a cidade antiga, você vai pegar lá as pessoas fazendo suco de romã na rua, você vai pegar o suco de laranja, Então, assim, tem bastante coisa parecida com o que a gente tem aqui, mas a alimentação em si, eu digo que é mais o tempero que é diferente. Certo, o tempero deles vai ser um pouco diferente. Dos lugares que você visitou lá em Israel, né? Para você, a experiência que mais marcou, assim? Sei que teve várias, né? Sim. Mas, assim, uma experiência que realmente, poxa, tocou teu coração e que foi um momento, assim, que te pegou mesmo. Te pegou que me pegou, né? É o que eu digo para você, senhor pastor Murilo. Quando você vai para Israel, a partir do momento que você pisou na Terra Santa, aquilo já te marca. Já é diferente. Já é diferente. Agora, lógico, eu digo para você assim, me marca muito a Cafarnaum. Então, assim, por quê? Porque lá tem um templo onde Jesus ministrou naquele templo. Então, aquilo é real. Que vários lugares vão ser, vamos colocar assim, simbólicos. Aqui é o Monte das Boas-Venturanças. Mas eu não consigo dizer assim a autenticidade daquilo, ok? Mas é lá, representa. Então, a gente sabe que era naquela região. Mas quando eu vejo o templo de Cafarnaum, ainda na época de Jesus, as paredes erguidas, aquilo é um lugar assim para mim que a presença dele é muito real. Né? Então você vai ter ali o templo, você vai ter a casa da sogra de Pedro, você vai ver ali onde que houve multiplicação. Então você vai ter vários cenários, uma cidadezinha pequena. Que era um QG mesmo, porque os viajantes eram uma cidade de negócios. Então você vai ver que ali, nessa cidade, era uma cidade muito próspera. E como que os historiadores trazem essa base para nós por ser próspera? Porque aquela sinagoga, ela é feita com pedras brancas. E só quem tinha um poder aquisitivo muito alto poderia fazer e construir uma sinagoga com aquele tipo de pedra. Então, ali você vê que então esse era um lugar próspero de muito negócio. Então, era o ponto de encontro. O pessoal descia da Galileia, ficava ali para depois fazer o seu caminho para Jerusalém e vice-versa. Então, eles tinham esses pontos, assim como Jericó é. Jericó também é um ponto estratégico de quem vinha pelo deserto.
parava-se em Jericó, reunia a caravana em Jericó e subia para Jerusalém. Então eram 2 QG, eram em Jericó e tem um Cafarnaum. Lógico que tinha outros, mas para a gente poder trazer uma base. Então ali é um lugar assim que para mim eu ficaria o dia inteiro. Ali assim, ó, lembrando que o Senhor Jesus foi ali, ministrou. Agora, lógico, não tem igual como o Getsemane. Você entrar no jardim do Getsemane, você vai ter uma igreja no lado do jardim do Getsemane, onde que eles falam que ali é a pedra onde Jesus chorou, enfim. Mas assim, aquele lugar Getsemane, você lembrar da angústia do Senhor Jesus, de ele suar sangue pelas nossas vidas, né? Ele saber tudo que ele ia passar por nós para chegar até a consumação da cruz. Isso assim é um lugar que eu digo para você, Cafarnaum, eu fico feliz. Porque, é aqui, aconteceu, tal, eu tô vivendo isso. Agora, quando eu vou no Getsemane, me traz um temor. Porque o Getsemane é um lugar onde que... Da prensa, né? Da prensa. É, aquele lugar assim que mexe contigo, mexe com o teu cristianismo, né? Mexe assim, é real. É real. Eu tô pisando onde foi real. Eu tô pisando numa terra que recebeu o sangue de Jesus. Se torna mais real ainda, né? Daí É muito real. A experiência deve ser fantástica. É fantástico. Daí você vê toda a Via Sacra, né? O caminho que o Senhor Jesus fez da humilhação, da chicotada, do julgamento, ir para casa de Caifás, e assim você visitar onde que ele ficou preso, né? Toda aquela história que eles fazem. Isso não tem. Eu vivo isso. Quando eu falo para você, eu tô caminhando lá. Eu consigo ver cada pedrinha que eu passei ali e pisei naquele lugar. Então, assim, são lugares fantásticos que você não pode deixar. Agora, tem um outro lugar também que ele não faz parte da história de Jesus, mas é um lugar que todo mundo que for para Jerusalém ele deveria conhecer. É uma casa de adoração 24 horas voltado ao templo. Uau! Então, por exemplo, você vai com a sua igreja e aí você tem toda a tua equipe de adoração. Você agenda um horário para a sua equipe de adoração ficar fazendo louvor lá durante 1 hora, por exemplo. Então, 24 horas tem alguém adorando, só adoração. Tu entra lá, pastor Murilo, é uma unção, uma presença de Jesus. E aí eles têm assim um vidro enorme voltado para onde que era o templo. E você vê aquela cúpula dourada que é, né, não seria o templo, mas ali seria o lugar que o templo deveria estar. Então você vê assim a adoração direta. Nossa, é extraordinário. A gente teve a oportunidade de uma das caravanas a gente passar por lá. E aí eu disse assim, ó, é um lugar que tem que vir toda vez que vim para Jerusalém. É um lugar assim fantástico, porque é um ambiente preparado. Um ambiente de adoração preparado, né? Agora, se eu puder falar para você assim, ó, o que me chama também muita atenção de Israel é o âmbito espiritual. Por exemplo, a gente tem um espiritual aqui no Brasil que é totalmente diferente de Israel. No Brasil a gente vai ter mais sensualidade, mais esse problema de pornografia, esse problema nesse sentido. Você chega lá, você tem mais a religiosidade. Porque lá estão todas as igrejas. Todas as igrejas você vai encontrar em Jerusalém. Tá um colado no outro ali, né? Um colado pro outro. A guerra religiosa tá muito evidente. É que a gente pega ali somente o contexto judeu e muçulmano. Muçulmano, né? Ok? Mas não, existe todas as religiões ali. Por quê? Porque conforme Israel foi muito atacado, e toda vez que ela precisava de ajuda de um país de fora, eles diziam, não, eu te ajudo, mas eu vou botar minha igreja lá também. Então, Jerusalém, quando você caminha, não pelos caminhos do turista, mas você caminha por dentro, você vai ver vários lugares que são igrejas, que são, não, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja tal. Então, isso é fantástico, essa cultura. Então, a batalha, não vou dizer batalha espiritual, mas vou dizer para você assim, ó, o ambiente espiritual do Brasil é você chegando é totalmente diferente do que você tem aqui no Brasil. E você sente isso no espírito. Né? Assim como também se você vir do Egito,
e atravessar o Egito, que você vai sentir uma opressão lá, e quando você atravessa a fronteira, você já vê um alívio quando você chega no deserto. Então, assim, é incrível, incrível a espiritualidade, né? E você viver isso, sentir isso, né? Saber assim, não, os patriarcas passaram por aqui, aqui é os poços de Abraão, né? Aqui não, é o Poços de Mara, que Moisés jogou uma casca de acácia e ficou doce. Então isso tudo marca muito você, porque você vai lendo a Bíblia e você, mas eu sei qual é esse poço. Então assim, são experiências que, se a gente for falar quais as melhores experiências, não tem como dizer uma. São vários. Que legal, Charles. Tu comentou sobre essa religiosidade muito próxima, né, lá em Israel, muito evidente. Já teve alguns confrontos a nível de guerra, né? O povo do Senhor sempre foi um povo guardado. Você vê que o povo de Deus, biblicamente, né, enfrentou várias guerras, entrou em combate a todo tempo, e o Senhor guardando e trouxe esse povo até aqui. Falando um pouco sobre a segurança em Israel, né? Às vezes tem pessoas que elas não conhecem muito essa questão, tem até medo, né? Às vezes tem até condição financeira de ir, mas não vão por medo da questão da segurança. Sim. Como que é a segurança em Israel? Existe segurança, uma segurança de qualidade? Dá para estar tranquilo lá? Você está bem seguro lá? Como é que é essa questão? Israel é super seguro, né? Jerusalém é super seguro. Se você for acompanhar as notícias, você vai ver um conflito entre muçulmano e um conflito entre os judeus, ok? Então, assim, um esfaqueia o outro aqui, tal, mas é um conflito entre religião, entre os dois. Não é contra turista, não é contra... Você não vai ter o perigo de chegar ali, ter uma bomba no teu lado e vai te explodir. Não, a segurança deles lá é muito boa. Por exemplo, o que eu mais gosto de quando eu vou para Israel, quando eu vou para Jerusalém, não é os passeios de dia, é aquilo que a gente pode fazer à noite fora da caravana. Então a gente sai do hotel todo mundo e vamos para a cidade antiga. E vamos ficar lá aproveitando, porque é muito seguro. Quando eu fui com a minha esposa, então você imagina... Quando você fala cidade antiga, você está falando da parte mais bíblica, mais turística, digamos. Correto. E tem a parte nova, só para o pessoal que está nos ouvindo entender. A cidade antiga é onde tudo aconteceu, né? Então ela é... Questões históricas estão ali. Exato, onde que foi a cidade de Davi, onde que foi... Então assim, ela é muito pequena, é um lugar muito pequeno. E lógico que ao redor tem toda a cidade nova, moderna, Jerusalém é muito moderno, né? Então você vai ter essa parte. Então toda vez que a gente fala de Jerusalém, para mim é tão natural que quando eu falo de Jerusalém eu já estou falando da cidade antiga, né? Eu já estou dentro dela, né? Porque é o contexto ao qual a gente vai visitar. Mas em questão a segurança, quando a gente foi, eu e a minha esposa sozinhos, eu me preocupei muito com isso, porque uma coisa é você ter a segurança da caravana. Você está no hotel, tá isso, aquilo. Mas quando a gente foi, eu peguei um hotel que ficava próximo a essa cidade antiga. Então, todos os dias, eu não tinha guia. Todos os dias nós saíamos de manhã e voltávamos à noite para o hotel. Então, nós passeávamos por tudo lá, por tudo. Nunca fomos abordados, nunca fomos ameaçados, nunca tivemos assim, alguém vai nos assaltar aqui. Alguém vai mexer com a gente, alguém vai te xingar. Não. O brasileiro, por fim, ele é muito querido em Israel. Ele é muito bem-vindo em Israel. O brasileiro, o judeu, ele tem um amor muito grande. E os muçulmanos também, os árabes têm muito também, porque o brasileiro gasta. O brasileiro é que vai trazer lembrancinha. Então, assim, eles falam até português, muito deles, para poder te chamar, para poder vender lembrancinha. Entende? Então, quando você pega a Rua dos Árabes, que é a Rua do Comércio, que vai ter lojas judaicas e vai ter de árabes, ali você vai ver eles tudo chamando Brasil, Brasil, porque eles ouvem você conversando. Brasileiro, Brasil, Ronaldo. Aí eles começam a querer te chamar para te colocar. Então, assim, porque eles querem vender, né? Eles querem botar você ali nas lembrancinhas. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, a segurança que tem. Israel é um país preparado para a guerra. Israel é um país preparado para um conflito. Então, todos os jovens lá,
posso estar equivocado aqui, se eu não me engano é de 2 a 3 anos. Homem e mulher, na idade de servir, eles servem, indiferente. Se é homem ou se é mulher, eles vão servir durante 2 ou 3 anos. Então é muito comum você estar numa sorveteria e alguns soldados que estão servindo naquele ano, que estão apaisando com uma metralhadora no lado, tomando um sorvete, comendo um hambúrguer. É comum você ver isso. Então, isso é bacana. E uma das coisas também que chama a atenção pela cultura deles é que quando você serve o exército, eles também vão passar por todas as rotas de guerra de Israel. Então, é comum você estar passeando em Israel e encontrar um grupo do exército sendo ensinado as guerras, onde que eram as muralhas, como que aconteceu a guerra que foi, contra quem foi. E isso me chamou muita atenção, porque era muito impactante. Por mais que ele já conhece toda a história, mas o próprio exército leva para te ensinar aqui, ó, aqui é a muralha. Porque o bonito de Jerusalém, a cidade antiga, não é o que você anda, é o que você cava. Uau! Então, o bonito de Israel é o que você não está vendo. É quando você vai para o subterrâneo de Israel. E o subterrâneo de Israel é inesgotável. Glória a Deus. Pastor Charles, obrigado, viu? Eu quero que você faça aí as considerações finais. E eu queria dizer para os nossos queridos que estão ligados com a gente que nós vamos ter, logo mais aí, uma série na qual eu e o Pastor Charles vamos estar aí trazendo a vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria a respeito da história, né, de Israel. Israel é uma cidade reconstruída, nós vamos falar sobre a cidade, como essa reconstrução aconteceu no decorrer de vários anos, né? Ela foi reconstruída várias vezes. Você vai entender um pouco sobre isso. Você vai entender também as questões de como que é um culto em Israel. Como que é um culto, as simbologias de um culto. Vamos falar do templo, vamos falar de tabernáculo. Nós vamos entrar numa série sobre Israel muito legal. As tribos, os sacerdotes, como que funcionava a igreja primitiva em si. Então, nos acompanhe aí, fique ligado com a gente que nós vamos estar trabalhando com uma série onde nós vamos estar falando sobre Israel e sobre o judaísmo, para que você entenda um pouco a respeito disso, para ter conhecimento. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Eu já estendi o convite para o Pastor Charles, ele vai estar comigo nesse período aí dessa série que nós vamos estar fazendo e divulgando aí mais à frente para você. Eu quero agradecer a sua companhia e agradecer em especial o meu amigo Pastor Charles. Considerações finais, meu amigo, faça aí. Eu que agradeço, Pastor Murilo, o privilégio de poder falar de algo que eu amo. Né, Israel, para mim, eu tenho uma paixão por Israel. Como eu falei no início, né, não foi algo que eu conheci, ouvi falar sobre Israel. Não, Deus já queimou dentro de mim quando eu ouvi a primeira vez a palavra de Israel, né, quando teve essa primeira oportunidade. E eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo que Israel não depende de dinheiro, depende de posicionamento para você viajar para Israel. Glória a Deus, Pastor Murilo, que nós vamos conseguir ir agora em 2022, porque eu creio que primeiro precisamos enviar os pais, para daí os pais abrir as portas para os filhos entrarem em Israel abençoados. Né? Eu tenho uma palavra, se eu puder deixar só um versículo bíblico aqui, está em Zacarias capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim: no final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não receberá as chuvas, que são as chuvas de bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Então, essa palavra eu recebi na segunda viagem. Quando eu estava voltando, um profeta se levantou no avião, foi lá atrás, onde eu estava sentado com a minha esposa, chegou e disse: é a 7ª vez que eu vou para Israel.
Ele diz, eu venho quase todos os anos. Por quê? Porque eu recebi uma palavra de Deus e eu quero passar essa palavra de Deus para você. E foi esse versículo que ele leu para nós. Ele disse, porque ali está falando dos últimos tempos do Senhor. Então, todas as nações que foram contra a Israel, ou todas as nações que batalharam contra Israel, indiferente, todos nós vamos ter que subir de ano a ano para adorar o Senhor Israel. E quando você vai, e é isso que eu quero deixar de mensagem para nós hoje, toda vez que você vai para Israel, o seu ano muda. Eu creio. A prosperidade que existe, a unção remanescente que tem lá que você recebe, não tem preço. Então, por isso que eu digo, você não precisa de dinheiro. Você precisa... Está disposto. Está disposto aí. Não, estou disposto. Eu vou, né? Eu vou. Eu preciso ter, assim, a fé que eu vou e eu fecho os olhos e as coisas vão acontecer. Lógico que vai existir renúncias na sua vida para cumprir. Mas, assim, não é uma troca. Eu não vou lá porque eu vou receber as chuvas de bênção. Não, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquele que cumpre um princípio, Deus sempre vai honrar. Então, assim, eu convido todos a, depois dessa nossa viagem, agora final de ano, que a gente vai fazer, e depois dessa série que nós vamos estar fazendo, que eu acho que vai colocar dentro de cada um dos teus filhos, né, esse amor a Israel, e quando você voltar, você vai ter uma autoridade, uma legalidade para falar sobre isso, que eles já são apaixonados por Israel, que todos os anos você vai conseguir colocar os pés lá, e eu convido você, então, a fazer parte disso, né, a conhecer a igreja aqui, casa, e você possa estar falando com o pastor Murilo, dizendo, pastor, eu ouvi como é que é? O cast Casa dos Filhos. Cast Casa dos Filhos. E eu gostaria de ir para Israel. Como que eu faço? Procura o pastor Murilo, porque ele vai levar você até esse lugar. Não, e nós vamos para Israel, com certeza. Pode ter certeza disso. Se programe já aí, nós estamos numa programação para ir a Israel com toda a igreja, numa grande caravana. E você vai estar convidado a participar dessa excursão, dessa grande caravana aí. O pastor Charles também vai estar indo conosco, juntamente com a sua esposa. E Deus tem esse tempo preparado. Então nós vamos agora em 2022 e queremos que o Senhor vai abrir a porta aí para toda a igreja poder estar indo também juntamente com a gente. Queridos, obrigado pelo seu tempo. Envie esse cast para os amigos, os familiares. Eu quero pedir para você, segue o pastor Charles aqui embaixo, ó. Tá o Instagram dele aqui passando para você, segue ele lá. Esse homem tem assuntos sempre relevantes ao reino de Deus aí, acompanha ele aí. Também tá aqui meu Instagram aqui embaixo também. Instagram da Casa dos Filhos passando aqui embaixo também para você nos acompanhar e ficar ligado sempre nos nossos materiais digitais que nós estamos sempre trabalhando aí nas redes sociais, tá? Obrigado pelo teu tempo, que Deus te abençoe poderosamente e nós teremos aí muitos e muitos casts aí com assuntos relevantes ao reino de Deus. Pastor Charles, obrigado. Obrigado pela tua companhia. Louvo a Deus pela sua vida, pela tua casa, pela igreja Tempo de Mesa, a igreja que eu sou muito amado, muito bem acolhido lá. Eu tive numa janta lá esses dias que, olha, saí de lá de barriga cheia, e graças a Deus, né? Foi um tempo bem gostoso. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente você. Fica o nosso abraço na paz de Cristo Jesus.